Olá, você gostaria de aprender a programar um Arduino sem conhecer programação e também sem ter a plaquinha? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vem comigo. E nós vamos utilizar nesse tutorial o Tinkercad da Autodesk. O Tinkercad é totalmente gratuito, basta que você entre no site tinkercad.com e crie a sua conta. Eu já criei a minha conta, então eu não preciso passar por essa parte aqui, eu vou direto a entrar. Você pode utilizar uma conta que você vai criar, né, com o seu nome, ou pode utilizar a conta do Google também, conta da Apple também ele aceita. Aqui eu utilizei uma conta com meu e-mail. E aqui quando nós entramos, vocês vão ver que ele tem várias opções aqui de projetos 3D, blocos de código e outras coisas mais. Nós vamos utilizar essa parte de circuitos e vamos então criar um novo circuito. Ele vai nos trazer uma página em branco e aqui à direita uma lista de componentes eletrônicos que nós vamos poder utilizar nos nossos circuitos. Além dos componentes isolados, ele também já tem alguns circuitinhos prontos. Então, por exemplo, na parte que ele chama aqui de disparadores, eu tenho uma área de componentes feitos com Arduino, circuitos prontos já para a gente trabalhar com Arduino. Vamos utilizar esse primeiro aqui, que é a placa de teste. Basta clicar, ele já vai aparecer aqui na nossa página em branco. Então eu vou clicar aqui, ele já vai ficar. Vejam que interessante, ele traz uma placa Arduino Uno, já com alguns fios conectados a uma placa de testes, uma protoboard. Como é que isso funciona? Ele já traz ligado tanto a saída de 5 volts como o ground, que é o negativo. Então ele está trazendo o positivo e o negativo de 5 volts do Arduino já para essa placa. Esse fio vermelho, né, ligado aos 5 volts, ele alimenta esse trilho aqui do Arduino, que já foi colocado também um fio para alimentar o mesmo trilho positivo lá do outro lado da placa. Da mesma forma, ele também tem um fio negativo preto, né, ligado ao ground, que alimenta o trilho negativo da placa, e tem um outro fio trazendo para o outro lado. Então isso significa que nós podemos ligar os nossos componentes quando precisarmos de energia, tanto o ground, que é o negativo, quanto o positivo, 5 volts, nós podemos conectá-los a esses terminais aqui da protoboard que estão nesses dois trilhos, nos dois lados da placa. Bom, esse nosso primeiro exemplo, nós vamos aprender a acender um LED com o Arduino. Ora, para acender um LED a gente não precisa de um Arduino, né? Mas a ideia aqui é a gente fazer um exercício para que nós possamos aprender como se programa, um programa simples, na verdade, para acender esse LED. Vamos então pegar um componente LED e colocá-lo aqui em qualquer ponto da nossa placa de teste da protoboard. Notem que o LED ele tem dois terminais. Um terminal dobradinho indica que ele é o terminal positivo do LED. O outro terminal é o negativo. Na vida real, o terminal positivo do LED normalmente ele é mais comprido. Por padrão ele é o mais comprido. Aqui eu posso, eu estou com o LED selecionado, eu posso dar um nome para ele. Então eu posso, por exemplo, chamá-lo de LED 1. E posso também escolher a cor do LED. Vamos deixá-lo no vermelho. Bom, como é que nós vamos fazer então a conexão desse LED com a nossa placa Arduino? Nós vamos clicar. Vejam que o terminal está conectado nessa linha aqui. Quando eu passo o cursor ele mostra onde estão as conexões. Eu posso clicar em qualquer um desses terminais da placa que está nessa linha e trazer, por exemplo, aqui para o nosso negativo, né? Porque esse terminal aqui do LED é o negativo da protoboard. Vou trocar a cor do fio para preto, veja, então ele já criou aqui um fio. Só o fato de eu clicar e arrastar ele cria um fio e depois eu coloco a cor que eu quiser. Então o LED já tem o terminal negativo dele conectado ao negativo que está sendo levado, né, do Arduino para esse trilho aqui. Então ele está conectado. Bom, o positivo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa, pegar um fio e ligar. Aqui é o positivo. Muito bem, seria um fio vermelho.
O bacana do Tinkercad é que eu posso simular aqui a nossa operação. Então, a hora que eu clicar em simular, ele vai conectar, e vejam que ele acendeu o LED aqui, inclusive com essa estrelinha indica que está um brilho bem alto do LED. E que bacana, né? Eu preciso do Arduino para fazer isso? Não, basta eu ligar o LED em 5 volts e ele vai acender. O Arduino não está fazendo nada aqui, na verdade, né? Eu liguei o Arduino somente para ele alimentar esses 2 trilhos. Não é isso que a gente quer fazer. Vamos tirar esse fio daqui e começar de novo. O que nós queremos fazer é programar o Arduino para que ele acenda o LED por meio de um comando. Vamos ver como é que a gente faz isso. O Arduino é basicamente uma placa controladora. A função principal dele, o que é? Tanto enviar sinais por esses pinos que ele tem aqui, por essas portas ou pinos, como a gente chama, ou receber sinais também. Então ele tem uma série de pinos aqui, né, numerados, com funções diversas. Alguns funcionam de forma digital, outros de forma analógica. Isso tudo se aprende aí mais para frente, né, com outros tutoriais, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas agora basta a gente entender o seguinte: é possível programar o Arduino para que ele receba um sinal de um sensor. Então pode ser um botão, um sensor de temperatura, pode ser um teclado, qualquer tipo de acionamento, né, que venha de uma entrada externa, ele pode receber. Isso entra por meio do programa dele e ele toma uma decisão. Esse programa é executado aqui no processador e ele devolve sinais por essas portas. Então a porta do Arduino pode ser tanto configurada para receber sinais como para a saída de sinais. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ligar ao outro terminal do LED a uma dessas portas aqui. Na vida real, eu não posso acender um LED diretamente com 5 volts, que é a tensão que o Arduino trabalha, que eu corro o risco de queimá-lo. Por isso vocês viram, na hora que a gente ligou diretamente, ele até sinalizou aquele um brilho excessivo, né, com uma estrelinha. Para isso a gente tem que limitar um pouco essa corrente elétrica que circula pelo LED. Para isso nós usamos um componente chamado resistor, cuja função é exatamente como o nome diz, oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa resistência é medida por uma unidade chamada ohm. E aqui nós temos, por exemplo, o símbolo de ohm, tem quilo-ohm, mili-ohm e outras mais aí. Nós vamos colocar um valor nesse resistor, vou chamá-lo aqui de R1, de 100 ohms, que é suficiente para limitar esse nosso circuito. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar o LED através, né, do resistor. Para isso, vamos colocar o resistor numa posição mais bonitinha no nosso diagrama. Eu tenho um botão aqui que permite que eu gire o componente. Então eu vou conectá-lo aqui a essa linha onde está o segundo terminal. E agora o outro terminal do resistor, sim, esse eu vou ligar. Por exemplo, aqui na porta 10, que está logo abaixo aqui. Podemos usar qualquer uma delas, na verdade. Por programa nós vamos definir qual. Vamos colocar aqui um fio vermelho para indicar que a gente está trazendo positivo aqui e pronto. Vamos simular agora, gente? Vamos. O que acontece? Nada. Por quê? Porque eu não mandei o Arduino enviar qualquer sinal pela porta 10. Isso eu tenho que fazer por meio de programação. O Arduino está ligado, vejam que ele acendeu, né? Quando conectou aqui, acendeu essa luz verde que indica que ele está ligado, on. E ele também está piscando esse LEDzinho interno aqui, porque a gente já vai ver por quê. Existe um programa já pré-definido aqui no Tinkercad para fazer isso. Vamos parar a simulação. Vamos agora ao código. Vejam que interessante, nós vamos escrever um código sem nenhum tipo de programação. Nós vamos usar blocos com ações. Olha que interessante, já existe aqui uma ação já programada, que é aquilo que eu falei, já vem pré-definida aqui no Tinkercad. Nós temos aqui, olha a ação, definir o LED incorporado. Quem é o LED incorporado? É esse pequenininho aqui, esse L aqui. Como alto, isso significa o quê? Eu estou enviando um sinal alto para ele acender, estou enviando 5 volts para ele acender. Aí eu peço para aguardar um segundo, peço para definir esse mesmo LED como baixo, ou seja, ele deixa de receber o sinal, ele apaga e aguarda mais um segundo. Resultado disso, quando a gente executa, é exatamente isso, ele fica piscando de 1 em 1 segundo. O resultado desse programa aqui. Bom, nós não vamos fazer acender esse LED interno, então vou pegar tudo isso aqui e jogar no lixo. Tem um lixinho aqui.
Opa, agora sim. O bichinho estava teimoso aqui. Então eu apaguei esse código que já veio pronto e nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever um código para acender esse LED aqui. Onde está esse LED? Na porta número 10. Então, procurando aqui entre os blocos de comando, a gente pode ver que nós temos blocos de saída, que são aqueles que enviam sinais. Nós temos blocos de entrada, que é a leitura dos pinos, né? Nós temos notação, que é para escrever observações, comentários. Temos os de controle, que é para guardar um tempo, repetir, executar alguma coisa se uma determinada condição acontecer. Tudo isso são elementos da programação. Tem elementos de cálculo aqui também. E eu posso criar também o que a gente chama de variáveis, que são utilizadas como contadores e outros controles. Bom, nós estamos trabalhando com saída. Então existe aqui, olha, uma saída definir o pino, né? Tem um número de pino como alto. Opa, vamos usar isso aqui. Nós estamos com o nosso LED no pino 10. Perfeito. Quando eu inicio a simulação, eu disse para ele, olha, você vai enviar um sinal alto, né, para o pino 10. Vejam o que aconteceu aqui. Ele acendeu o LED, porque ele está enviando o sinal alto, então ele está aceso. Então conseguimos cumprir o nosso objetivo, que é acender o LED utilizando uma programação de Arduino. Vejam que aquele LED interno não pisca mais, porque nós apagamos o código que mandava fazer isso, né? Vamos parar a simulação, voltar ao código. Vamos fazer esse LED piscar agora? Vamos. Isso a gente já viu lá no outro, né? Vamos pedir para ele aguardar então. Aqui 1 segundo, pode ser, depois a gente muda isso. E vamos, na sequência, pedir para que ele apague. Onde está o apagar aqui? Ó, definir, é o mesmo comando de cima. Definir o pino número 10, que é onde está ligado o nosso LED. Agora, nesse momento, como baixo, ele vai apagar. Então, quando ele executar isso aqui, ele vai acender. Será que ele vai piscar quando a gente executar isso aqui? Vocês acreditam que ele vai piscar? Você acredita que ele vai piscar? Vamos ver. Ele acendeu e ele não pisca. Por que ele não pisca? Vejam o que acontece. O Arduino, o processador do Arduino, assim como os processadores de computadores e outros, eles têm uma velocidade muito alta. Embora o Arduino não seja muito veloz, ele é bem veloz em relação ao que nós podemos enxergar, né? Então nós estamos acendendo o pino, aguardando 1 segundo e apagando. Na sequência a gente acende de novo, a gente não está aguardando entre apagar e acender. Então ele está piscando tão rapidamente que nós não conseguimos perceber. O que nós precisamos fazer? Colocar novamente aqui um controle para aguardar, que é como estava naquele programa de teste, né? Agora sim ele vai piscar de 1 em 1 segundo. Ah, eu quero mexer nesse tempo, quero que ele pisque mais rápido. Posso mudar aqui para milissegundos e colocar, por exemplo, 500 milissegundos, que é meio segundo. Vou colocar aqui também após o apagamento. 500 milissegundos. Então ele vai ficar meio segundo aceso e meio segundo apagado. É isso aqui. Mais rápido ainda, por exemplo, podemos colocar 1/4 de segundo aqui, né? Colocar, por exemplo, 250 milissegundos. Vamos mudar nos dois. 250 milissegundos. Agora ele vai piscar de uma forma bem mais rápida. Então vejam que interessante. O controle, nós desenvolvemos aqui um código para que o Arduino funcione, um programa, sem escrever necessariamente o código. Ah, mas eu quero aprender a escrever o código. Então eu posso vir aqui, ó, e vejo, além dos blocos, o código que foi gerado para fazer isso. Para que a gente possa aprender, então, né, nós temos aqui no Arduino, todo o programa do Arduino é dividido em 2 grandes partes, né? A primeira é uma parte onde tem o definições, que é essa parte de setup, e depois o loop, que é o que ele fica executando indefinidamente, até ser desligado. Então o que ele faz? Inicialmente ele pega o pino 10, onde nós ligamos, né, o nosso LED, e define que esse pino vai ser de saída. Então o pin mode, né, o modo desse pino vai ser output, que é saída. Então ele definiu, nesse pino eu vou enviar um sinal, não vou receber. Eu não tenho um sensor de temperatura ligado lá, um sensor de luz, eu não tenho nada ligado lá. Tem uma saída que eu vou enviar um sinal. Então o que eu posso ter ligado lá? O LED, que é o nosso caso, posso ter ligado um servomotor, alguma coisa assim. Aí vamos para a parte do programa mesmo, o looping. Então ele vai executar um comando chamado digital write, que ele vai escrever, né, um sinal, aonde? No pino 10, o sinal alto, que indica que ele vai enviar os 5 volts. Aí eu tenho um comando chamado delay, que é o comando de dar um tempo, né, 250. O delay sempre é em milissegundos, né?
Então ele sempre coloca aqui o delay em milissegundos. E aqui tem um comentáriozinho, né? Aguarda por 250 milissegundos. Depois ele faz novamente o comando de escrever no pino 10, né? O digital write, enviar um sinal para o pino 10, só que dessa vez baixo, e aguarda mais 250. Então veja, nós já temos aqui um programa pronto. Se eu agora pegar uma placa, um Arduino real, um LED real, e montar dessa forma numa protoboard, eu posso utilizar eu posso copiar esse programa aqui, colar lá no Arduino IDE e a hora que eu programar meu Arduino, ele vai funcionar perfeitamente. Então eu já tenho feito, a partir de um código aqui por meio de blocos, né, que a gente desenvolveu, toda a programação para o Arduino. Então veja que interessante, nós acabamos de programar um Arduino sem conhecer código. Bom, feito isso, eu gostaria agora de propor um desafio para você. Para que você pratique e aprenda, eu gostaria que você pensasse em como transformar essa placa agora em um semáforo. Nós vamos fazer o seguinte, colocar mais um LED, né, verde e mais um LED amarelo na placa, de forma que eles trabalhem como semáforo. Aí nós vamos alterar o programa e ele vai trabalhar como semáforo. Então esse é o desafio que eu proponho a você. No próximo vídeo, na sequência, nós vamos fazer junto com você esse semáforo, mas tente fazer antes, para você aprender. Então se você gostou do vídeo, não deixe de colocar aí o seu like, coloque comentários do que você gostaria de ver, assine o canal e também ative as notificações para saber sempre que a gente colocar vídeos novos. Então cumpra agora o desafio, treine um pouquinho, eu espero que você aprenda bastante e no próximo vídeo a gente vai ver como transformar isso aqui no semáforo. Obrigado.